Olá pessoal, meu nome é Daniel Rocha, sou assessor de investimentos e hoje eu estou aqui no Café com Trade para poder fazer uma entrevista com o grande Matheus Santos, um dos caras mais feras em long e short que eu conheço, tá bom? Se apresenta aí, Matheusão. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Daniel. Pessoal, meu nome é Matheus, eu trabalho como um broker no escritório de investimentos e estou aqui para falar com vocês um pouquinho a respeito de uma operação chamada long short. Aqui vai ser um vídeo muito em formato de entrevista, tá? Eu vou fazer todas as perguntas que eu acho que todos vocês podem ter como dúvida. Qualquer coisa também vocês podem colocar depois nos comentários e a gente ajuda vocês. Matheus, o que seria o long short? Certo. O long short, ele é uma operação de arbitragem. As decisões de investimento, elas são tomadas de forma relativa. Então, para tomar decisão se eu vou investir em uma empresa ou em algum produto, eu faço uma comparação desse produto com alguma coisa similar para poder entender se esse produto ele é viável, se ele é desejável ou não. E aí, no caso do long short, a gente faz uma comparação entre duas empresas. Eu identifico um parâmetro ou uma relação forte entre duas empresas e aí, a partir disso, eu vou determinar o preço relativo entre essas empresas. E aí, o que seria esse preço relativo? Eu quero ver se uma empresa ela está cara ou barata em relação ao setor, em relação a outra empresa, e aí a partir disso eu consigo montar uma operação para ganhar com o ajuste desses preços, na medida em que os investidores, ao identificarem também essa relação de que uma está cara em relação à outra, eles também farão esse tipo de movimento para poder ganhar com a correção entre os dois preços das duas empresas. Então, no caso, seria como se no caso, as duas empresas estariam fora dos seus preços justos e você entra numa operação a fim de que as duas retornem a esse preço. Exatamente. A gente identifica o preço relativo histórico entre essas duas empresas e essa relação, esse preço relativo é algo em que os preços de mercado eles tendem a retornar quando a gente olha num prazo um pouco maior. Claro, no curto prazo, ali nos movimentos do dia a dia, a gente pode ter uma ação subindo muito ou caindo muito e vice-versa. Então, na medida em que esses movimentos mais fortes acontecem, abre uma distorção entre os preços relativos dessas empresas e aí, a partir disso a gente consegue montar uma operação para poder ganhar com esse retorno à média do preço relativo. Sim, é um mantra, né, que tudo retorna à média, né? No caso de ações seria num prazo um pouco mais longo. Nesse caso, Matheus, seriam, como são duas empresas, e o Matheus falou com a gente que são duas empresas que a gente vê, pode ser do mesmo setor ou não, correto? Isso. Isso. As duas empresas, a gente vai comprar as duas empresas? Então, a terminologia do long short já diz pra gente como que a operação ela funciona em termos operacionais. Long é uma terminologia do mercado para indicar que a gente está comprado numa ação e short é uma terminologia que ela indica que a gente está vendido na ação, ou seja, a gente está apostando na queda dessa ação. Então, como que funcionaria o long short? A gente vai identificar a ação que está cara, a gente vai realizar uma venda descoberta dessa ação, porque a gente vai ficar short nela, e a gente usa o dinheiro dessa venda para poder comprar a ação que a gente identificou que está barata e iniciar uma posição long nessa empresa. E aí, na medida em que ocorrer a correção dos preços, a gente consegue depois encerrar isso e ter um ganho nessa operação após o período de correção dos preços no mercado. Entendi. Então vamos ver se a gente consegue passar. Isso então, usando de uma forma simples, seria como se fosse uma média dos preços aqui. Isso. Uma ação vai estar aqui embaixo e a outra ação vai estar aqui em cima. Exatamente. Então a gente vai comprar essa de baixo e vai vender de cima a fim de que as duas retornem à média. Exatamente. Correto? Isso. Boa, boa. Você usou um termo que talvez algumas pessoas não conheçam, igual o long e o short foi explicado. Eu fiz essa pergunta sobre comprar as duas ações justamente para que esses termos long e short sejam explicados. E você usou um outro termo também que talvez alguém não conheça. Vender a descoberto. O que seria vender a descoberto? Então, o mercado financeiro ele te permite negociar ativos e objetos que você não tem naquele momento. Então, o que seria uma venda descoberta? É uma operação na qual você inverte a lógica de negociação usual. Os investidores
em sua grande maioria, eles estão acostumados a comprarem uma ação quando eles identificam ali que ela está barata e ganhar com a valorização dessa ação. Depois que eu compro uma ação barata e ela sobe, eu realizo a venda e aí eu fico com esse lucro que foi a valorização dessa ação. Só que eu posso também inverter essa ordem. Eu posso identificar como a empresa ela está cara e aí eu alugo de outro investidor essa ação e realizo a venda no mercado, apostando que ela vai ter um recuo no preço. Na medida em que o preço ele cai, ou seja, a minha operação é bem sucedida, eu vou zerar minha posição, ou seja, eu vou comprar novamente essa ação e aí dessa forma eu ganho com a desvalorização. Então, ao invés de comprar quando está barato e aí depois que sobe vender, eu vou vender o que está caro e vou comprar depois que fica barato. Que aí dessa forma eu ganho com esse recuo do preço. Entendi. Eu posso usar uma analogia para ficar ainda mais Claro. fácil? Eu acho que eu vou usar uma analogia que vai ficar muito fácil o entendimento e não se pode fazer o que eu vou falar, tá, gente? Mas é só uma forma para que todo mundo entenda. Você me corrige se eu estiver errado, Matheus. Vamos dizer que você comentou sobre o aluguel de uma ação. Então vamos dizer que eu hoje saí de casa pela manhã e fiquei sabendo de uma notícia em que o valor de um carro, por exemplo, o Gol, iria baixar muito durante o dia. Então eu vou lá em alguma locadora, alugo esse Gol, vendo ele na parte da manhã por um preço mais caro. Eu vendo ele, por exemplo, a 40 mil reais. Não posso fazer isso, mas é só uma analogia. Vendo ele a 40 mil reais. Durante o dia, essa notícia que eu fiquei sabendo realmente desvalorizou. Eu recompro esse Gol por 20 mil reais e devolvo esse Gol para a locadora. Para a locadora eu vou pagar o aluguel, mas eu vou embolsar 20 mil reais nessa operação. É como se fosse uma analogia desse jeito. Uma coisa que a gente ouve falar também quando se trata de long short é um termo chamado ratio. Você consegue dar uma explicada pra gente? É um termo, Claro. acredito que seja um pouco mais complexo, mas que o Matheus vai conseguir trazer pra gente de uma forma um pouco mais fácil de entender. Então, o ratio, na verdade, ele é a razão entre os preços das duas ações. Então, se eu compro uma ação a R$10 e vendo uma ação a R$10, a razão entre esses preços é 1. O ratio é a medida que a gente utiliza para poder acompanhar o andamento da operação. Se esse ratio ele está subindo, isso me informa que a operação está sendo bem sucedida. E se esse ratio está caindo, me informa que naquele momento ela está sendo mal sucedida. Por que isso? Porque no long short, a minha ação que está barata, eu espero que ela tenha uma performance melhor do que a ação que esteja cara. O que seria essa performance melhor? Ela vai subir enquanto a outra vai cair. Então, as duas vão subir, só que a barata vai subir mais. Ou então as duas vão cair, só que a que está cara vai cair mais. A que está barata vai cair menos. Então, na medida em que ela tem uma performance melhor nesses três cenários, esse ratio está subindo e aí esse é um indicativo para mim de que a operação ela está indo bem. Entendi. O ratio é simplesmente a razão entre os dois preços. Então, num caso, você tem uma média e você espera que a ação que você compre suba e a ação que você venda caia. Mas isso não quer dizer que se as duas forem na mesma direção, vai ser uma operação que não vai dar certo. Exato. Pode ser que as duas subindo, se a que você comprou suba mais, né, dê mais valorização do que a que você queria que caísse, né, você também ganha, e vice-versa. Se que você vender cair mais do que a que está caindo, que é a que você comprou, você também ganha. Exato. E aí isso é um dos pontos principais do long short. Porque na medida em que eu tenho três cenários em que pode ocorrer o ganho na operação, é uma operação que ela me deixa neutra em relação ao mercado. Como eu estou apostando na queda de uma ação e estou apostando na alta de uma ação, se o mercado como um todo sobe e eu ganho nessa que eu acredito que ela esteja barata, ela sobe mais, então eu consigo encerrar a posição no long short com ganho. E se o mercado cai e essa em que eu estou vendido, ela cai mais, eu também consigo obter um ganho na operação. Na operação. Então, o long short em si,
ele é uma operação que tem um risco controlado exatamente porque eu não preciso de uma direção específica do mercado. Eu posso ter um ganho com o mercado subindo, com o mercado caindo e até com o mercado lateralizado. Porque eu só preciso realmente do ajuste entre os preços das duas ações. Às vezes o mercado lateralizado pode ser até melhor do que ele numa certa direção, sim, até porque as duas vão tender Exato. a se encontrar nesse ajuste. Muito bom. Além dessa característica que eu não dependo da direção do mercado, o long short ele tem uma outra característica que também o torna muito viável, que é, na medida em que eu realizo uma venda descoberto, eu vou receber um dinheiro para poder financiar a compra da outra ação. Então, o long short em si é uma operação que não necessariamente precisa de um aporte novo. Na verdade, o que o investidor precisa é ter garantias na sua conta na corretora para que ele informe para a corretora que ele possa operar vendido, que ele possa alugar uma ação. Ele está dando uma garantia para a corretora dizendo, olha, eu tenho aqui um patrimônio capaz de me permitir depois realizar a compra dessa ação que eu vendi. Então, é mais uma característica do long short que o torna uma operação muito boa. Não preciso da direção do mercado, eu consigo realizar a operação sem aporte novo e eu tenho um risco muito controlado por causa disso, porque a minha exposição líquida ela fica neutra, não dependo ali da direção do mercado. Faço uma análise muito mais específica dentro de um setor, dentro da empresa mesmo. Eu corro o risco da empresa e não o risco do mercado em si. A gente pega períodos um pouco mais conturbados de bolsa, como foi no caso do segundo semestre do ano passado, os investidores que fazem long short, eles conseguiram obter um ganho mesmo com a bolsa caindo. Exatamente porque a operação ela não depende de onde o mercado está indo. Boa, muito bom. E só para reforçar, essas garantias que o Matheus falou, elas podem ser dinheiro na conta, elas podem ser ações que você já tem compradas, elas podem ser até ativos de renda fixa, mas não são todos. Geralmente a sua corretora vai listar para você qual ativo que pode ser usado como garantia. O que essa garantia quer dizer? Você vira para a corretora e fala, eu quero vender essa ação aqui, eu quero fazer essa operação. Se der errado, eu tenho como arcar com o prejuízo dessa operação, porque a corretora não vai arcar com o prejuízo, né? Ela quer que você arque caso der errado. Se der certo, ok, o lucro é seu, mas se der errado, o prejuízo tem que ser seu também. Então você tem que ter alguma forma de garantia para poder fazer isso, que é o dinheiro em conta, que é ações, né? A corretora ela é autorizada, por exemplo, se deu prejuízo, você não tem dinheiro em conta ali para arcar com aquele prejuízo, a corretora, por exemplo, ela é autorizada a vender as suas ações para arcar com esse prejuízo. Isso é um assunto para outro vídeo, mas eu acho que vale a pena reforçar aqui essa questão de garantia. E só para a gente fechar então, Matheusão, acho que já foi muito bem passado aqui, vou usar um setor como exemplo, acho que para a gente fechar, né, e para o pessoal entender essa questão setorial. Por exemplo, bancos, né, financeira, que tem muita empresa no mercado. A gente tem, eu vou falar nomes, tá, pessoal, sem recomendação, é só para fins didáticos. A gente tem Itaú, Santander, Bradesco, BBAS, né, Banco do Brasil, a própria B3, que é do setor financeiro também, que está dentro do mercado. Então, todas essas ações andam ali no mesmo patamar ali, vamos dizer assim. Então, se uma caiu demais, talvez por um balanço, né, que saiu um resultado, que não agradou muito, caiu, e alguma outra que subiu por causa até de um balanço mesmo. Então, duas ações do mesmo setor saíram dessa média de preço. E isso pode startar uma operação então de long short para que elas voltem a esse mesmo patamar. Geralmente, notícias e alguns movimentos de alguns investidores acabam fazendo uma oscilação um pouco mais forte nos preços e aí abre essa distorção que o investidor ele consegue aproveitar buscando esse retorno aos preços relativos. Muito bom.
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha conseguido, né, passar todas as informações de long e short. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe com um amigo. A gente volta num próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado, Matheusão. Eu agradeço, Daniel. Tamo junto. Um abraço, pessoal. Valeu.